Recodificando o Cérebro, Parte 5. Andar por fé e não por vista. Gary Carpenter. Bem, olá novamente. Eu estou muito feliz em dar as boas-vindas a você nesses estudos, enquanto continuamos nossa jornada rumo ao maior avivamento que o mundo já viu. Eu não sei você, mas eu estou animado com esta série de ensinamentos. Eu certamente estou aprendendo coisas que eu nunca soube antes. E eu acredito que o mesmo acontece com muitos de vocês. Muitos podem estar dizendo, vamos, Gary, se atualize. Eu estou tentando. Estamos orando por aqui, estudando por aqui, estamos tentando, ok? Enfim, a lição de hoje é Recodificando o Cérebro, parte 5, e o subtítulo é Andar por fé e não por vista. E há uma mensagem que eu tenho pregado ao longo dos anos, onde eu ensino, estritamente no livro de Mateus, onde eu falo sobre como Jesus curou a todos. E eu selecionei 7 reuniões diferentes. Sabe, algumas eram grandes, outras nem tanto, mas 7 reuniões. Eu tirei todas do livro de Mateus para sabermos que não estamos duplicando uma reunião. Tipo, sabe, Marcos escrevia sobre a mesma reunião, Lucas ou João. Mas eu permaneci no livro de Mateus e eu sei que estamos falando de pelo menos 7 momentos diferentes. E em alguns deles diz que grandes multidões estavam lá, e em todas as 7 diz especificamente que Jesus curou a todos, ou que Jesus os curou. E quem são esses os? Os doentes. Sabe, os curou. Os que eram trazidos. Sabe, eu ensino essa mensagem só para informar as pessoas que Jesus curou a todos. Geralmente toma uma hora inteira. Não vamos fazer isso hoje. Mas vamos ver todas as 7 e eu realmente recomendo, se você não ouviu falar sobre isso, essas 7 reuniões que, sabe, acompanhe em sua Bíblia. Talvez pegue algo para escrever, faça anotações. Não necessariamente apenas para você se lembrar, mas você vai precisar usar isso para ajudar a convencer outras pessoas que precisam de cura, de que Jesus cura a todos e Ele não muda. Mas estamos falando de recodificar o cérebro. E eu estava orando e meditando como devemos fazer. E ele me deu um cenário no qual eu nunca tinha pensado antes. Eu espero que você esteja ouvindo as anteriores, pelo menos as 4 mensagens anteriores que já fizemos sobre recodificar o cérebro. E só para a lição de hoje, só por precaução, deixa eu te lembrar de apenas algumas coisas. Número 1, Jesus tinha o mesmo tipo de massa cinzenta em sua mente, em sua cabeça física, que você tem em sua cabeça física, como eu tenho em minha cabeça física. Jesus nasceu espiritualmente vivo, Ele é o primeiro unigênito, ou seja, nascido de mulher, o Filho unigênito de Deus. Ele é o único desde a queda de Adão, que foi concebido e nascido espiritualmente vivo. Ele sempre terá essa distinção, ele é o unigênito de uma mulher, filho de Deus. Agora, ele não é o único, ele não é o único filho de Deus hoje. A Bíblia diz que agora nós somos chamados filhos de Deus. E quando você nasce de novo, a Bíblia diz que Jesus agora é o primogênito de muitos irmãos. Olá, irmãos. Então, enfim, isso é revisão de muitos anos atrás. Então, o Espírito dele veio de Deus, assim como quando você nasceu de novo, seu Espírito é de Deus. Mas o corpo dele, incluindo todos os seus órgãos internos, incluindo a massa cinzenta, o cérebro de 1,5 kg que ele tem, o corpo dele veio de Maria. E você pode rastrear o corpo de Maria até a queda de Adão. Então Jesus, como diz em Hebreus 12:2, Jesus de fato é o autor e consumador da nossa fé. Sabemos que Ele é Deus em carne, Ele é Emanuel, Deus conosco. Mas em Filipenses, Paulo escreveu a eles e disse, Ele deixou de lado, Ele a si mesmo se esvaziou. Só Deus podia fazer isso, mas quando Jesus permitiu a si mesmo tornar-se, veja, o segundo membro da divindade, Deus o Filho, quando Ele se permitiu tornar-se homem, de propósito, ele basicamente deixou de lado todos os seus privilégios e o seu poder, de fato, como Deus. Veja, isso é muito importante porque por anos a religião nos disse, bem, só Jesus pode fazer isso porque Ele é Deus. Mas Jesus disse, as mesmas coisas que eu faço, eu quero que vocês façam. Vocês as farão também. Bem, se Ele as fez como Deus, não tem jeito.
Eu espero que você saiba que você não é Deus, eu também não. Mas Jesus não fez isso como Deus. Jesus, porque Hebreus 12:2, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o protótipo. Um homem nascido de Deus, assim como você, com um cérebro de 1,5 kg igual ao seu, vestindo carne caída, assim como você tem, tentado em todos os pontos, assim como nós somos, no entanto, ele foi sem pecado. Como ele fez isso? Pela unção do Espírito Santo. Ele disse, não sou eu quem faz as obras, é o Pai em mim. Ele está fazendo as obras. Bem, agora é Cristo em nós, e Ele está fazendo as obras através de nós. Eu estou me adiantando. Enfim, eu estava meditando, orando, na verdade, sobre todas as lições ensinadas até agora, e o Espírito Santo me levou de volta àquelas, na minha lembrança, aquelas 7 reuniões, e eu vou apenas ler, eu tenho anotações, eu tenho que me ater bem a elas, bem de perto, ou ficaremos aqui por muito tempo e não falaremos o que Ele quer que seja dito. Então, imagine comigo, sabe? Eu lembro quando Cole, meu neto, tinha 5 anos, talvez 6. Estávamos brincando no quintal fazendo alguma coisa. Paramos para respirar sentados no banquinho do quintal. E ele disse, vovô, você consegue ver o leão que está naquela árvore? E eu olhando, não tem leão nenhum lá. Eu disse, não, Cole, eu não vejo nenhum leão. Ele olhou para mim, colocou a mãozinha no meu rosto e disse, vovô, você consegue fazer de conta? Ele estava me convidando para o mundo dele, na imaginação dele, sabe? Ah, puxa vida, tem mesmo um leão naquela árvore, eu estou vendo. Bem, Deus nos deu todo o poder para imaginar e nós vamos chegar na imaginação na próxima... Chegaremos lá semana que vem, daqui a 2 semanas, não sei, em breve. Mas é muito, muito importante o poder da imaginação que Deus nos deu. Ele não deu a Abraão apenas uma promessa. Ele deu a ele uma palavra, e o que eu quero dizer por palavra apenas? Ele deu a ele uma visão. Olhe para as estrelas. Olhe para os grãos de areia neste deserto. Olhe para o pó da terra. Seus filhos, sua descendência será numerosa assim. Então, ele deu algo para se usar com a imaginação. A fé é a substância das coisas que se esperam. Bem, a imagem, então, é a esperança e a fé é a substância até você ter a substância real. Uma vez que você tem na mão, não é mais fé, você já tem. Ok, eu estou me estendendo demais aqui. Mas enfim, o Espírito Santo começou comigo. Ele apenas disse, imagine que você estivesse vivo durante o tempo de Jesus, quando ele estava fisicamente no planeta Terra, quando ele estava realizando suas próprias reuniões. Eu chamo de reuniões de Jesus, as quais eu quero muito que cheguem logo, porque ele pretende ter essas reuniões de novo na Terra, mas ele vai realizá-las através de nós. Então o Espírito Santo estava me encorajando a usar minha imaginação aqui, e ele diz agora, imagine que você estivesse vivo durante o tempo que Jesus, os 3 anos e meio em que ele esteve fisicamente na Terra, e você decidiu ir a todas as reuniões que Jesus realizou. Ou seja, você iria a todas as reuniões listadas no livro de Mateus. Veja, eu estou ficando nesse único livro de novo, para que você saiba que eu não estou duplicando reuniões aqui, estamos falando dos 7 momentos diferentes. Nessas 7 reuniões, então você já teve tempo para pegar seu papel e lápis, aqui vamos nós. Mateus capítulo 4, versos 23 e 24. Imagine, você está participando dessa reunião. Diz, e Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. Verso 24, e a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todas, eu amo isso, e traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, ou seja, todo tipo de doenças e tormentos, e os que estavam possuídos por demônios, e os lunáticos, e os paralíticos, e, eu amo essas 4 palavras, e ele os curou. Quem são esses os? Os que eram paralíticos, os lunáticos, os possuídos por demônios, aqueles que tinham tormentos, os que tinham doenças, e diz todos os doentes.
Bem, se ele os curou, então são todos, porque trouxeram todos os doentes daquela área. Agora você está nessa reunião. Você não nasceu de novo, não pode nascer de novo até depois da ressurreição, depois que Jesus for glorificado. Então você é apenas uma pessoa não regenerada, alguém que não nasceu de novo. Você tem o espírito do mundo em você. O que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, estudamos semana passada ou retrasada. E você tem um cérebro de 1,5 kg. E lembrem da lição da semana passada, onde falamos de Tomé, o incrédulo. Eu não sei por que pegamos no pé dele, porque naquela lição aprendemos que todos os apóstolos duvidaram. Eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado dos mortos quando Maria Madalena lhes contou: "Eu só vou crer quando eu vir. Eu não acredito em você." Bem, aqui, e quanto a essas outras mulheres? Nós o vimos e em um lugar diz que elas se curvaram e adoraram e tocaram seus pés. Não acreditamos em vocês também. As palavras delas eram como contos de fadas. Não acreditamos. Nós só vamos acreditar quando virmos. Veja, é assim que o cérebro de 1,5 kg é projetado para funcionar. Ele é dado para você navegar neste mundo. Ok. Mas então eles não acreditaram em Maria Madalena, não acreditaram nas outras mulheres que vieram. E aí tinham aqueles 2 discípulos na estrada para Emaús. Eles não sabiam que era Jesus no início, mas eventualmente souberam. Bem, eles voltam e contam aos apóstolos: "Ele ressuscitou, nós partimos o pão com ele. Ele falou conosco, andou conosco." Não acreditamos. Esse é o cérebro de 1,5 kg. Só acreditamos quando vemos. É assim que essa coisa funciona. E eu detesto dizer isso a vocês, queridos e queridas, homens e mulheres. Eu detesto dizer isso a vocês. Vocês ainda têm esse cérebro de 1,5 kg. Ele não foi salvo. Agora ele vai dobrar os joelhos, ele vai ser renovado. Vai dobrar os joelhos ao conhecimento superior da sua mente espiritual. Já falamos disso e falaremos ainda mais. Eu só quero que você lembre agora. Eles tiveram que lidar com o cérebro de 1,5 kg porque não nasceram de novo. Bem, esse cara, sabe, estamos fingindo agora, estamos imaginando que vamos a cada reunião mencionada aqui no Evangelho de Mateus. Então vimos esta aqui e estamos sentados lá com nosso cérebro de 1,5 kg. Eu só acredito vendo. O quê? O quê? Ele curou aquela pessoa. Eles trouxeram ela não podia nem andar, ela era paralítica. Está andando agora. Bem, esse é um, e quanto ao próximo? Ele curou aquele também. E você ali sentado, assistindo. Ele curou os que tinham paralisia, os lunáticos, os que eram possuídos por demônios, aqueles que tinham tormentos. Só Deus sabe o que tudo isso era. E todas as pessoas doentes que trouxeram. E uma por uma, sua massa cinzenta está registrando. Eu acredito quando eu vejo. Bem, você está vendo. Você está lá. E aquilo não parou. Só Deus sabe quão longas eram aquelas filas de oração. Não parou até que Ele os curou, o que significa que Ele curou a todos. Veja, todos estamos familiarizados com essa massa cinzenta de 1,5 kg. Ela estaria dizendo algo assim: "Você está voltando para casa depois da reunião. Eu nunca vi nada como aquilo antes, mas eu vi com meus próprios olhos." Tipo, ele curou a todos e não importa se era uma doença física, não importa se era um demônio, não importa se eles eram loucos, lunáticos. Até os paralíticos que não podiam nem andar, eu vi com meus próprios olhos. Agora, o que está acontecendo ali mesmo? Caminhos neurais que não existiam antes estão sendo criados na sua massa cinzenta porque você viu com seus próprios olhos. Você viu com seus próprios olhos e todos nós sabemos como isso funciona, não é? É tipo, bem, ele fez isso naquela reunião. Sim, eu tenho que admitir, eu estava lá, eu vi. Ele curou a todos, mas foi só naquela reunião, eu vou para a próxima. Bem, vamos para a próxima. Vá para Mateus, capítulo 8, e vamos ver os versos 16 e 17. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos. Agora, quando diz muito, não significa 3. Muitos que estavam possuídos por demônios. E ele expulsou os espíritos com a sua palavra. E agora notem. E curou, você não ama a próxima palavra? Todos os que estavam enfermos. Para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. Você está vendo de novo.
E, de novo, não importava se era um demônio, possuídos por demônios, se estavam apenas doentes por algum meio natural. Ele expulsou cada demônio. Você viu, você está lá, veja. Eu só acredito vendo. Pisca, pisca, bem, você está vendo isso. Seus olhos físicos estão registrando um por um por um. Aquele foi liberto, aquele próximo foi liberto. Tem todo tipo de doença, aquele tem câncer, aquele tem lúpus, aquele tem, sei lá, que palavras diferentes eles tinham, mas as doenças são as mesmas. Sabe, aquele tem paralisia, aquele está paralisado. E não importava. Diz que ele curou a todos, não diz? Ele curou todos os que estavam doentes e expulsou demônios. E veja, já conhecemos a massa cinzenta, não é? Você andando para casa. Eu vi com meus próprios olhos aqueles caminhos neurais ficando mais espessos agora. Ou talvez produzam mais ramificações, eu não sou cientista para saber exatamente tudo, sabe? Se pudéssemos assistir, eles podem mapear seu cérebro agora e observar esses caminhos neurais, enquanto eles crescem e criam novas ramificações e se fortalecem. Mas para a lição de hoje, vamos dizer apenas que aquele caminho neural que foi criado na primeira reunião, bem, ele agora está mais forte, você viu 2 vezes, e todos nós sabemos como funciona, não é? Como será na próxima reunião? Eu sei, eu vi com meus próprios olhos 2 vezes, mas ninguém nunca ouviu falar disso? De que alguém tem o poder de Deus para curar todos os doentes? Não, nunca foi visto assim. Eu vou para a próxima reunião. Bem, vamos lá. Vamos para a próxima. E de fato, vamos para 7 delas, porque você entende o que está acontecendo. Mateus 12:15. Lá está você, você está presente, você está lá. Diz, mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. E observem, eu amo isso aqui. E grandes multidões o seguiam. Veja, essa mesma expressão encontramos sendo usada quando ele alimentou os 5.000, quando ele alimentou, sabe, uma multidão. E quando diz 4 ou 5.000, o que quer que seja, você tem que lembrar que são apenas os homens, sem contar as mulheres e crianças. Quão grandes eram essas reuniões? Talvez 10.000, talvez 15.000? Imagine isso. Bem, quantos doentes? Bem, se você já tivesse ido a uma reunião anterior, muitos, porque você ia trazer todo amigo e parente doente que você tivesse. Não era à toa que a fama dele crescia, porque todos viram isso com seus próprios olhos. Então aqui está a terceira reunião. Grandes multidões, eu estou em Mateus 12:15. Grandes multidões o seguiam e ele curou a todos. Lá vem de novo. O melhor ainda está por vir. Estamos prestes a ver reuniões de Jesus na Terra de novo. Meu Deus, bem, vamos para a próxima reunião. Bem, isso está lá em Mateus 14:14. E Jesus... Ok, me dê só um segundo aqui. Deixa eu lubrificar os canos, molhar a garganta, ainda é bem cedo. Mateus 14:14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão. Aqui estamos de novo, não estamos falando de 10 nem de 12, estamos falando de milhares. E movido de compaixão por eles, e ele continua sendo movido de compaixão por eles. Ele curou seus enfermos. Bem, se ele curou seus enfermos, será que ele curou todos os doentes? Não foram curados? E ele curou os seus enfermos. É isso. Se as palavras significam alguma coisa, se eles estavam lá e estavam doentes, ele os curou. Quantos? Todos. Você agora viu 1, 2, 3, 4 vezes seguidas. Sabemos como essa coisa funciona. Eu sei que eu vi 4 vezes. Eu vi com meus próprios olhos. O que está acontecendo é que esses caminhos neurais, que começaram a ser criados quando você viu pela primeira vez e agora viu na segunda, você viu de novo o poder da repetição. Você viu a segunda vez, viu a terceira vez, viu a quarta vez. Assim como você aprendeu o ABC. Não ouvindo só uma vez A, B, C, D, E. Aquela musiquinha não foi só uma vez. Você teve que repetir, teve que fazer e cantar de novo e dizer de novo. E cantar de novo. E a matemática, ou sim. Você só ouviu a tabuada de multiplicar uma vez e sabia tudo, certo? Não. De novo e de novo e de novo. Eu lembro de novo eu vou falar, meu professor de datilografia, o Sr. Browning, lá no ensino médio. Rapaz, ele nos treinava, tecla, tecla, tecla. Não, mais rápido. Ok, agora sem erros, hein?
E sabe, Sue e eu ainda datilografamos como o vento. Eu estou te dizendo, é impressionante. É o poder da repetição. Bem, este homem está usando isso em nossa imaginação aqui. Este é você. Lembre, estamos imaginando que você está vivo lá. E você já foi a 4 reuniões. 4 em que Jesus curou a todos. Está vendo? Muito bem. Tá, mas são 4 vezes. Mas certamente não pode ser toda vez. Certamente não pode. Certamente não dá. Essa coisa aqui. Ok, Mateus 15. Vamos para outra reunião. Reunião de número 5. Mateus 15, versos 30 e 31. Vamos lá de novo. E grandes multidões. E mais uma vez, se você puder imaginar comigo, veja o leão na árvore. Grandes multidões, eu quero que você veja, sabe, onde quer que Jesus, ele provavelmente está numa encosta onde podem vê-lo, mas lá embaixo no vale, talvez milhares, como quando ele os alimentou com pão, sabe, os 5 pães e 2 peixes, milhares, e a sua fama se espalhou, quem eles estão trazendo com eles? Rapaz, os doentes, os cegos, os surdos, os coxos, aqueles que não podem andar, os que têm demônios, lunáticos, todo tipo de coisa. A fama deles se espalhou agora, ok? Então, grandes, e essa é a reunião número 5. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, é isso. Grandes multidões vieram a ele trazendo, é isso, aqueles que eram coxos, não conseguem andar, cegos, não podem ver, mudos, não falam, e eu gosto disso, eu gosto de todos. Aleijados. Teve uma vez que eu pesquisei só para ter certeza de que era o que eu pensava. É alguém que não tem alguma parte, seja de nascença, por algum tipo de acidente ou alguma doença e tiveram que cortar algo. A pessoa está sem uma parte, uma mão, um braço, uma perna, amputado de alguma forma. Aleijados e muitos outros. Ou seja, tudo que você puder imaginar. E os puseram aos pés de Jesus. E ele os curou. Os quem? Todos os que foram trazidos. Do contrário, haveria uma exceção. E ele os curou de modo que a multidão se maravilhou. Aposto que sim, você está na multidão também. Pisca, pisca. Ao ver, isso é muito importante. Veja, é assim que o cérebro natural funciona. Eu vou acreditar quando eu vir. Até os apóstolos. Não acredito em você, Maria Madalena. Não acredito em vocês, outras mulheres que o viram. Não acredito em vocês, 2 caras que vieram de Emaús. Eu vou acreditar quando eu vir. E assim os 11, sabe, estavam reunidos, mas Tomé não estava lá naquele dia. Eles o viram. Com seus próprios olhos, caminhos neurais, nós cremos. E eles estão contando a Tomé. Tomé diz, eu não vou acreditar até ver. E Tomé pensando, eu não acreditei em Maria Madalena, nem nas outras mulheres, nem nos caras que vieram de Emaús, eu não acredito em vocês também? Não sabemos que é assim que isso funciona. Mas quando ele viu, ele creu e Jesus disse a ele, Jesus disse, Tomé, você crê porque você viu? Mas abençoados, e no grego, já vimos isso, no grego, diz, você é abençoado porque viu, mais abençoados são aqueles que creem, não tendo visto, já vimos isso em detalhes em lições passadas. Muito bem, agora estivemos em 5 reuniões, onde Jesus curou a todos. Eu tento imaginar, sabe, caminhar para casa depois dessas reuniões. Aconteceu de novo. Eu vi com meus próprios olhos. Os cegos viram, os mudos falaram, os coxos, eles andaram. E veja, os mutilados foram curados, vieram com algo faltando, mas não voltaram com algo faltando. Todos vimos, enquanto aquela mão que faltava crescia de novo, todos assistimos, enquanto aquela perna que faltava crescia de novo. Estamos prestes a ver algo, estamos prestes a embarcar numa jornada. Vamos ver coisas que nunca foram vistas. Isso já foi visto e ele disse, nós veremos coisas que nunca foram vistas antes, glória a Deus. Eu estou quase correndo aqui. Eu tenho que ficar aqui, Senhor, ensinar a lição. Ok, essa foi a reunião 5. Ok, certamente. Você sabe como essa coisa funciona.
Eu tenho que explicar isso de alguma forma. Isso não pode ser a verdade, que ele cura todo mundo que vem todas as vezes, sem exceções, de primeira, como dissemos, de primeira todas as vezes, sem exceções. Ele cura todos. Não, não, não. Eu tenho que ir a outra reunião. Você já foi a 5, eu sei. Eu tenho que ir a mais uma. Você sabe, certo? É tipo, o Senhor nos livrou 10.000 vezes, sim, mas será que Ele vai te livrar na próxima vez? Ok. Mateus 19, vamos ver os versos 1 e 2. Isso também é bom. Você vai para a reunião de número 6. Você já foi a 5 e agora vai para a reunião de número 6. Mateus 19, versos 1 e 2. E aconteceu que, tendo Jesus terminado estas palavras, ele partiu da Galileia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E lá vamos de novo. E grandes multidões o seguiram. É uma reunião diferente, não é a mesma reunião de antes. Grandes multidões o seguiram. Lá vamos nós de novo. E ele os curou ali. Os curou quem? Os doentes, todos os que foram trazidos. Ele os curou ali. Naquela reunião, ali, naquele momento. Certo? Voltando para casa, 6 reuniões. Eu já fui em 6 reuniões. E essas últimas foram bem grandes, grandes multidões lá. E eu sentei e vi. Os cegos viram, os coxos andaram, os surdos ouviram. Os mutilados foram curados. Nós assistimos enquanto a mão crescia de volta, ou a perna, ou o pé, o que fosse. Você ficaria falando, eu vi. E quanto a esses caminhos neurais agora, você esteve em 6 reuniões. E em 6 reuniões você viu que não houve uma única pessoa que veio doente e não foi para casa curada. Não houve uma pessoa cega que veio e não saiu vendo. Não houve uma pessoa surda que veio e não saiu ouvindo. Nenhum amputado que veio e precisou de auxílio para voltar para casa. Reuniões de Jesus. Mas você sabe como é essa coisa, sim, mas e quanto à reunião número 7? Mas eu te digo, esses caminhos neurais estão ficando mais profundos, mais fortes, mais espessos, mais ramificados, eu não sei. Eu não sou especialista nessa área, mas eu sei que está ficando mais forte. Ficando mais forte o tempo todo. É como eu uso a analogia da minha neta aprendendo a dirigir o carro. No começo tudo é desajeitado, estranho, tudo, sabe? Mas ela está criando caminhos neurais, é tipo, ok, este é o volante, aquele é o acelerador, aqui é o freio. Ah, aqui é a seta e também tem os limpadores. Ah, sabe, é noite, eu tenho que ligar as luzes e tudo mais. E no começo é muita aceleração, muito freio. Existem caminhos neurais, ela lê o livro. Já existem alguns caminhos neurais lá. Mas agora ela está fazendo isso. Esses caminhos neurais ficam cada vez mais fortes e você sabe como pode ser eventualmente. Tudo isso se torna um com você. Eu não recomendo isso de jeito nenhum, mas você sabe, você dirige o carro falando com os amigos, com o rádio ligado, talvez cantando junto e até comendo um cachorro quente ao mesmo tempo. Eu não recomendo isso, só estou dizendo. Aquilo se torna você. Você e o ato de dirigir aquele carro se tornam um. E você não precisa... Os caminhos são você. Ok? É isso que está acontecendo aqui. Se tivéssemos vivido durante aquele tempo e tido a oportunidade de ir a todas essas reuniões, nós creríamos porque vimos. E é assim que essa coisa funciona. Tudo bem, vamos terminar aqui com a número 7. Então, o que ele fez? Eu fui a 6 reuniões, ele curou a todos, expulsou todos os demônios. Eu até vi membros que faltavam crescerem de volta. Eu vi isso 6 vezes. E quanto ao número 7? Eu falo isso o tempo todo. Eu estou nisso há tanto tempo, sabe? Todos nós sabemos que esses caminhos neurais não começam totalmente formados. Eu lembro quando demos o primeiro passo para crer em Deus. Não tínhamos dinheiro, é como... Eu digo que naqueles dias o dinheiro estava longe da grande abundância, sabe? Rapaz, ele disse que cuidaria de nós. Ele disse que falaria ao coração das pessoas. Entrou algum dinheiro? Não. Mas eu sei o que ele disse. Cheque a conta de novo.
Ele disse que cuidaria de nós, que falaria ao coração das pessoas, o nosso trabalho é dar tudo de graça. Sabe, esses argumentos aconteciam o tempo todo, mas veja, já se passaram mais de 20 anos desde que entramos no Ministério em Tempo Integral em 1996. E estamos quase entrando em 2025, só falta uma semana. E ele tem feito exatamente o que ele disse todos esses anos. Até esse ponto, porque ainda há momentos em que há oportunidade, sabe? O diabo não está morto e pode haver outro ataque financeiro chegando. Bem, neste ponto, eu já disse isso antes, sabe? O meu cérebro natural... Deixa eu te dizer, o pensamento vai vir, eu te digo, o pensamento vai vir, você precisa se preocupar, sabe? Essa conta chegou e aquela conta e você não tem suficiente para cobrir. É melhor você começar a se preocupar. Mas a este ponto, ele nos livrou 10.000 vezes. É como se a minha própria mente agora dissesse, cala a boca. Talvez seja meu espírito, eu não sei, tudo que eu sei é que é como se eu precisasse me preocupar. E aí, ele nos livrou disso 10.000 vezes, ele vai fazer de novo, vai para a cama, ele vai fazer o que ele disse. Até a minha massa cinzenta natural aceita quando você viu isso. Desde 1996, estamos agora em 2025, você viu todos esses anos, até meu cérebro natural neste ponto, esse caminho neural, diz, não, eu vou dormir um pouco, porque ele vai ficar acordado a noite inteira consertando meu problema. Deus não dorme. Eu vou dormir. E ele ainda está fazendo isso, ele vai continuar fazendo, ele não vai nos abandonar agora, com certeza. Estamos chegando à reunião 7, Santo Deus, estamos na metade. Então agora vá para Mateus 21, e é a última que vamos ver hoje. Mateus 21, versos de 12 a 14. Então essa é a 7ª vez, tudo no livro de Mateus. E aí você sabe que eu não estou te dando um relatório da mesma reunião 2 vezes? 7 vezes, olhe para esta, você está lá de novo. Você veio, está na multidão. Jesus está ensinando, mas agora é a hora das curas e você assistindo. Então, Mateus 21, versos 12 a 14, você está lá. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a fazem covil de ladrões. E os cegos e os coxos foram ter com ele no templo e ele os curou. Os cegos, os coxos, eles não podem andar. Agora, a propósito, você é o templo de Deus. Esta não é a lição de hoje, mas você já me ouviu ensinar isso antes. Onde está o templo agora? Você é o templo de Deus. Cristo habita em vocês. Se eles iam procurá-lo no templo, agora eles vêm a vocês, irmãos e irmãs. Essa é a lição, você vai ver. Agora, lembre-se que tudo isso aconteceu antes de Jesus ser crucificado, sepultado e ressuscitado. O novo nascimento simplesmente ainda não estava disponível. Vamos pensar em você, vivendo naquela época. Você não nasceu de novo, acabou de ir a todas as 7 reuniões. Você não é uma pessoa regenerada, não nasceu de novo, tem seu cérebro de 1,5 kg. E tendo um cérebro natural, assim como todos nós. Você assistindo, com seus olhos físicos, pisca-pisca, enquanto Jesus cura a todos. 7 reuniões seguidas. E não pequenas reuniões com uma cura de dor de cabeça. A gente leu. Pessoas possuídas por demônios, lunáticos, pessoas cegas, coxas, pessoas com todo tipo de doenças, como a Bíblia diz, e até pessoas com partes de alguma forma faltando, talvez faltando um olho, não sei, faltando alguma coisa. Mutilados com alguma parte faltando. E você assistindo, eles saindo curados. Nos dê um pouco disso, Senhor, estamos chegando nisso. Você vai estar bem no meio disso, glória a Deus. Eu também. Eu só tenho 77 anos. Eu tenho muito tempo para viver aqui ainda e fazer a obra de Deus. Agora, talvez depois... Ok, vamos conseguir... Vamos passar por esta lição. Eu estou olhando a hora aqui, meu Deus.
Agora, talvez depois da primeira, seu cérebro natural tenha dito, ok, isso foi apenas uma vez. Eu vi, foi maravilhoso, eu vi com meus próprios olhos, sabe, caminhos neurais estão sendo criados porque você viu. Mas depois de ver a mesma coisa acontecendo na reunião 2, na reunião número 3, caminhos neurais mais fortes, e você ir a todas as 7 reuniões, e algumas dessas reuniões tinham milhares de pessoas participando, e todo doente, mutilado, pessoa possuída por demônio que veio, todos, você viu com seus próprios olhos, que foram curados de primeira, todas as vezes, ou libertos, curados, libertos, de primeira, todas as vezes, sem nenhuma exceção. E Ele os curou. E Ele curou a todos. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo agora? Eu vou acreditar quando eu vi. Você está vendo? 7 reuniões seguidas, às vezes envolvendo milhares de pessoas. E no fim das contas, esse caminho neural, quando você terminasse todas as 7, sabe o que aconteceria? Eventualmente, assim como você se torna um com o carro, e ele se torna um com você. Veja, você atua e acredita, e quando realmente isso termina, assim como 2 mais 2 são 4, isso se torna algo fundamental em você. Eu já disse, 2 a 2 é igual a 4. ABC, eu posso usar a linguagem porque eu sei meu ABC. Quando algo se torna um com você, um caminho neural é criado. E ele é fundamental. A propósito, funciona ao contrário, da mesma forma como fortalezas, mas essa não é a lição de hoje. Mas elas têm que ser derrubadas. Enfim, que fundamento, que caminho neural, se você tivesse que resumir depois de ter ido a todas essas 7 reuniões, qual seria esse caminho neural, em que ele consistiria? Você eventualmente chegaria a uma conclusão, e eu digo, seria fundamental. Jesus cura a todos os que vêm a Ele. Se você conhecesse alguma pessoa doente, o que você diria a ela se você for àquela reunião? Se você for à reunião de Jesus, se você for onde Jesus está, Ele vai te curar. Ou talvez, Ele pode ter curado eles. Eu não sei se Ele me curaria. Eu assisti 7 vezes seguidas, velhos, jovens, pessoas com personalidades agradáveis ou com personalidades ásperas. Eu vi com os meus próprios olhos 7 vezes seguidas. Eu estou dizendo, não importava o quão ruim a pessoa fosse ou que personalidade tivesse. Eu assisti, Ele curou todos eles e Ele vai curar você. Você se pergunta por que o Evangelho se espalhou como se espalhou? Diz que a sua fama o precedia mesmo antes da cruz. Ouça. Foi assim que aconteceu. Caminhos neurais criados em um cérebro físico que eram absolutamente fundamentais. Eu vi com os meus próprios olhos. E eu estou te dizendo, se você vier a Jesus, Ele vai te curar. Veja, mesmo na massa cinzenta de uma pessoa não salva, seu cérebro de 1,5 kg, aquele caminho neural estaria estabelecido como uma rocha. Quer dizer, seria fundamental, não seria? Depois que você viu milhares e milhares, e você foi a todas aquelas reuniões, ninguém poderia te convencer do contrário. Afinal, aqui vamos nós, você viu com seus próprios olhos. É assim que o cérebro de 1,5 kg funciona por conta própria. Eu vi com meus próprios olhos. Eu só acredito vendo, bem, você viu. Vez após vez. Nesse cenário, você viu 7 vezes. Quem poderia te convencer do contrário? Ninguém poderia te convencer do contrário depois de você ter ido a todas as 7. Agora, foi por isso que a fama de Jesus se espalhou por toda parte, mesmo antes de ele ser crucificado. De modo que grandes multidões vinham a essas reuniões, eu aposto. Ouça, se você tivesse uma mãe doente, uma filha doente, um amigo, e você tivesse ido a uma dessas reuniões, não diria a eles? Não, você vai na próxima reunião, eu mesmo vou te levar. Por quê? Porque você vai ser curado. Você pode até ir para a reunião doente, mas vai voltar para casa curado? Sim, mas eu estou sem uma perna, você vai ter essa perna de volta também. Veja, não ousaríamos falar assim hoje. Eles falavam na época porque viram com seus próprios olhos. Certo. Bem, deixa eu começar esse parágrafo de novo, vamos ficar bem, eu acho que vamos conseguir.
Esta era a fama de Jesus, era por isso que a fama de Jesus se espalhava tanto e por toda parte, de modo que grandes multidões vinham a ele. Sem dúvida, muitas coisas foram ditas sobre Jesus, mas com certeza, aqueles que tinham visto as curas milagrosas teriam contado aos seus amigos e parentes: se você levar qualquer doente a Jesus, ele vai curá-los. E eu adicionaria de primeira, todas as vezes, sem exceções. Ok. Agora, onde é que as pessoas vão hoje para levá-las a Jesus? Tentamos trazê-las para a igreja? Às vezes funciona, às vezes não. Por quê? Há dons do Espírito através de crentes bastante carnais. Da mesma forma que ele disse aos coríntios que não podia dar-lhes carne, só podia dar leite porque eles eram muito carnais. Qual a cura? Venham comigo pelo sangue, gastem tempo na minha palavra, gastem tempo em adoração, gastem tempo orando em outras línguas, gastem tempo em jejum, cresçam. Como Paulo disse no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando eu me tornei homem, deixei as coisas de menino, dito de outra forma, quando eu cresci. Deus está nos chamando para crescer. Ok, eu sei que estamos ensinando isso sempre. Mas estamos entrando nisso agora, eu estou dizendo. Então, onde as pessoas irão hoje para serem levadas a Jesus? Eu vou te dizer como isso vai acontecer. Eu te digo que este maior avivamento, de novo, será o exército de Joel. Eu quero descrevê-lo para você um pouco como Joel faz. Quando ele estava tentando descrever este profeta, o que ele estava vendo? Claro, era profético para aquele tempo, falando sobre esses soldados vindo da Babilônia, que iriam conquistar Israel. Bem, era horrível, lá vinham aqueles soldados e eles traziam devastação e devastavam o país. Mas veja, tem um significado duplo, foi profético para aquele tempo, mas também está falando sobre esse avivamento do fim dos tempos. Veja, quando Jesus entrou em cena, ele devastou os campos do diabo. Os cegos viam tudo o que o diabo fez para roubar, matar e destruir. Cegueira, doença, paralisia, surdez, todas essas coisas. Lá vem um homem, só um soldado, posso dizer assim? O rei, mas é apenas ele. Agora, depois ele enviou os 12, depois enviou os 70, mas todos estão operando sob o manto daquele único homem. E só aquele pequeno grupo ali. Eles devastaram os campos do inferno. Você já viu um enxame de gafanhotos em um documentário? Rapaz, o ar fica denso com eles e você tentando espantá-los. Mas é como se houvesse 1 zilhão deles, sabe? Você não consegue pará-los, eles vêm e eles devastam o campo. Quando eles vão embora, não sobra nada. Quando Jesus vinha para uma cidade e as pessoas vinham para a reunião, tudo que o diabo havia feito, ele devastou nosso campo. Apenas este homem. E ele enviou os 12, e ele enviou os 70. E eles estão devastando nossos campos, toda a destruição e doença e dor e sofrimento que colocamos nas pessoas. Ele devastou nossos campos. Bem, isso foi com um homem. Jesus, nascido de novo, ungido pelo Espírito Santo. E se houvesse 1 milhão de nós? E se houvesse vários milhões de nós? Todos nascidos de novo, todos cheios do Espírito Santo, todos ungidos com o mesmo poder, todos nós crendo no que Ele disse, que as obras que Ele fez faríamos também, e tudo o que pedíssemos em Seu nome, Ele diz, eu farei. Mas onde Ele está? Onde Ele está fisicamente? Sabemos onde Ele está fisicamente, em Seu corpo glorificado. A Bíblia nos diz diretamente que Ele está assentado à direita do Pai. Mas espiritualmente, onde Ele está agora? Ele está no templo ou Jerusalém? Não. Tulsa, Flórida, Brasil, onde quer que você esteja, você é o templo de Deus. Lembra, na última reunião, vieram a Ele no templo? É assim que eles virão a Jesus agora, porque você é o templo de Deus. E o exército de Joel não será mais só um homem, e eu agradeço a Deus por todos os pioneiros que tivemos. Smith Wigglesworth, John G. Lake, as mulheres, Maria Woodworth Adder, Amy Semple McPherson, Catherine Kuhlman, bem aqui na cidade de Tulsa. E muito mais, eu agradeço a Deus por isso. E nesse tempo a multidão assistia enquanto uma pessoa ministrava. Desta vez, as multidões vão ministrar. Nós vamos nos tornar aquele exército de Joel que para o inimigo parece, oh meu Deus. Nós lembramos como um devastou nossos campos e aqui vem 1 milhão deles. Ele está em cada um com a mesma unção.
Nós vamos devastar seus campos e isso vai levar ao maior avivamento que o mundo já viu. Que época parecia estar vivo. Eu estou te dizendo que o melhor ainda está por vir. Não se atreva a deixar o diabo te deixar sem esperança e abatido. Não importa o que aconteceu essa semana. Não importa quais são seus sintomas hoje. Não importa como está sua conta bancária. Não importa que talvez você tenha acabado de ter uma falha real na sua fé. Não desista. Leve a mensagem, leve o projeto. Gaste tempo com ele, venha comigo, meu amado. Volte para a oração, volte para a palavra, volte para a adoração. Saia da acomodação, já tivemos o Natal, já passou o Natal agora. Graças a Deus pela festa, eu agradeço a Deus pelo Natal agora. Mas é hora de empurrar essa mesa, filho. Faça um jejum. Glória a Deus. Eu estou me divertindo muito. Eu amo fazer isso. Bem, desculpem. Eu amo fazer isso porque eu prego para mim e fico feliz. Eu quero dizer de novo. Aonde as pessoas irão hoje? Veja, na época se sabia, é só levar para Jesus, leve-os para a próxima reunião. Mas aonde vamos levá-los hoje? Eu não conheço nenhum lugar onde estejam tendo uma verdadeira reunião de Jesus. O que eu quero dizer é claro, eu agradeço a Deus por cada cura, cada coisa sobrenatural que é feita. Eu agradeço a Deus por isso. Mas sabe, eu sei que é feito principalmente pelos dons do Espírito, não é normal nem regular. Como lá, onde você sabia com certeza, aquele cara, se fosse você e você tivesse ido a todas as 7 reuniões, você sabia porque sabia que se trouxesse seu primo doente para a próxima reunião, ele seria curado de primeira toda vez. Porque essa é a maturidade de Cristo. Sabe, ele não é limitado. Não. Os dons do Espírito, Deus usa bebês. Aquela carta aos Coríntios, onde ele diz claramente, nenhum dom vos falta. Deus estava usando-os, mas ele disse, vocês são bebês. Eu não posso nem dar carne a vocês. Eu não posso nem dar carne moída, nada. Vocês têm que crescer. Sabe, vocês têm que crescer. Bem, ele nos tem feito crescer há muito tempo e está realmente nos fazendo crescer agora. Ok. Veja, qual seria a mensagem se você estivesse vivo naquela época? Se você vier a Jesus, ele vai te curar. Esse seria um caminho neural tão firme que ninguém poderia te convencer do contrário, porque você já foi a 7 daquelas reuniões, viu repetidamente milhares de pessoas sendo curadas. É um caminho neural que ninguém pode retirar, como David diria. Não conseguiriam tirar nem com coronhadas. Não, ele cura a todos. Mas temos medo de dizer isso hoje porque não vimos com os nossos olhos. E eu lembro que Jesus disse, até para os 12. Ele disse a Tomé, mas eram todos iguais. Você creu porque você viu, mas mais abençoados. Mais abençoados. No grego é isso que diz, mais abençoados. São aqueles que não viram e ainda assim creram. Ele está falando conosco? Ok, vamos continuar. Veja, mas no natural temos tido medo de dizer essa mesma coisa aos doentes em nossa geração. Mas Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ouça, ele curou a todos naquela época, ele cura a todos agora. Eles creram porque viram. Nós somos chamados a crer, não tendo visto. Entende? No que devemos crer? Em tudo que Jesus disse. Agora, por exemplo, vamos olhar apenas para 3 versículos aqui. João capítulo 14, versos de 12 a 14. Algumas versões dizem em verdade, mas eu lhes digo a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é a verdade. Eu digo a vocês, eu vou dizer a verdade. Aquele que crê em mim, somos nós. As obras que eu faço, ele fará também, está falando de você e de mim. E obras maiores do que estas ele fará, porque eu vou para o meu Pai, ou seja, a obra seria multiplicada. Tudo que era feito por 1, por 12, por 70, e se fossem 100 mil? E se fossem 500 mil? E se for 1 milhão de nós? E se ficar cada vez maior e maior? Ok. Para que o Pai possa ser glorificado no Filho, agora veja o verso 14. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu farei.
Agora eu te digo, eu já ouvi aquelas mensagens, como você provavelmente já ouviu, dizendo, o problema é que você não é ousado o suficiente, você só precisa crer e sair pisando firme. E eu já fiz isso, eu lembro de mais de uma vez que eu quase arrastei pessoas da cadeira de rodas, levanta, levanta, levanta e anda, foi o que Pedro disse em nome. Deus os abençoe. Eu agradeço a Deus que houve curas sobrenaturais, mas tudo foi pelos dons do Espírito, não foi uma unção residente como a que estamos buscando. E eu tentei com ousadia, bem, você só precisa... O que ele disse aí, se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei, creia nisso, dê um passo de ousadia. E eu dei com a cara no chão, eu poderia te dar uma lista inteira de outras pessoas que caíram de cara no chão. Veja, o problema aí não é realmente ousadia, o problema é falta de maturidade. Você quer saber a verdade sobre isso? Esse é o problema. A imagem ainda não chegou na colheita. Ok, sem tempo para entrar nisso hoje. Mas temos que chegar ao lugar onde cremos no que Jesus disse, mesmo que nunca tenhamos realmente visto, com os nossos olhos. Sabe, Paulo fala dos olhos do nosso entendimento sendo iluminados, não são seus olhos físicos aí. Ele está falando sobre os olhos da sua mente espiritual. Você pode ver coisas no espírito que não pode ver com o natural. Eu estou me adiantando. Chegaremos lá em 1 ou 2 semanas. Veja, o nosso espírito, se você quer saber a verdade, sua mente espiritual, a parte de você que nasceu de novo, já crê nisso. Realmente crê. Não é deste mundo, você sabe que seu espírito não é deste mundo, certo? Seu espírito, lemos isso semana passada também em 1 Coríntios capítulo 2. Não recebemos o espírito do mundo, recebemos um espírito. Quando você nasceu de novo, você foi recriado com o espírito que é de Deus. E por quê? Para que você possa conhecer as coisas que são livremente dadas a você por Deus. Diz claramente que o homem natural, aquele cérebro de 1,5 kg, ele não pode saber essas coisas, não pode conhecê-las. Mas não estamos mais limitados a isso quando você nasce de novo. Você tem uma mente espiritual que tem a capacidade de entender todas essas coisas e tem a capacidade de amadurecer no amor. Deus é amor e realmente é para isso que temos que amadurecer. Seu cérebro natural vai aprender a dobrar os joelhos. Veja, uma mente renovada não é apenas renovada em conhecimento. Uma mente renovada se dobra a esse conhecimento. Embora nunca vá entender. A minha esposa, bem, eu amo minha esposa, a maioria de vocês sabe. Acabamos de ter nosso 49º aniversário de casamento. Aquela mulher é uma santa de Deus para me aguentar por 49 anos, eu te digo. Mas a minha querida Sue, acredite, não entende o funcionamento do motor de combustão interna. Você pode falar com ela, ela não sabe sobre coletores de admissão, ela não sabe sobre rotores, não sabe sobre pistões e válvulas e todas essas coisas que... Bem, eu te digo que ela sabe. Eu coloco a chave aqui, o freio de chão está puxado, eu coloco o pé no freio, eu tenho que colocar a chave, um dos nossos carros você tem que fazer isso, no outro você apenas aperta o botão e ele liga. Isso é tudo que ela precisa saber. Não precisa... É assim que o cérebro natural é. Seu cérebro natural não precisa saber como o Espírito Santo muda a estrutura molecular e cria osso e braço e carne e tudo onde não havia. O cérebro natural não consegue, ele ainda vai dizer, é impossível, mas eu vi. Eu não sei como funciona, nunca saberei como funciona, mas eu vi. Então não precisamos saber tudo isso, só precisamos ser renovados ao ponto de pensar, se a palavra diz, então eu me curvarei a ela, eu posso nunca entender. Mas eu sou o servo aqui, não sou o chefe. Eu costumava ser o chefe antes de ser salvo. Agora há um novo chefe. Há um novo homem dentro do Gary. Eu sou apenas o cérebro, eu sou o servo. Eu não sou o Senhor. Há um novo Senhor dentro do Gary. E eu sou o intermediário entre o Espírito e a Terra. Eu sou como um bom secretário. Sabe, não sou mais o chefe. Você consegue imaginar o que o cérebro de 1,5 kg pensou quando Jesus recebeu o comando para andar sobre a água? Ok, na mente espiritual, você quer que eu ande sobre a água? Ok, eu vou andar sobre a água. E o cérebro, você tá louco, tá maluco? Seres humanos não andam sobre a água, o que há de errado com você? Mas o cérebro de 1,5 kg, a mente, o cérebro natural dentro de Jesus já tinha aprendido, dobre os joelhos. O que quer que Deus diga ao homem interior. Meu trabalho é se dobrar a isso. Ele nunca entenderá como um humano pode andar na água, sabe, a densidade, a massa e tudo mais. Não queremos entrar em tudo isso. Ele dirá, não, isso é impossível. Não se você crer.
E aquele cérebro... Porque, veja, ainda há um comando motor que vai para o pé, pise na água. Bem, esse comando passa pelo cérebro natural, não é? Bem no sistema nervoso. Muito bem. O cérebro diz, eu não entendo, mas vamos fazer. Estamos pisando. Rapaz, isso está ficando mais melhor. Como a Lily dizia, minha neta. Muito bem. Veja, sua mente espiritual já crê nisso. É a dúvida na mente natural que está segurando o poder de Deus. Lembra quando Pedro... Peraí, onde eu estou? Quando Pedro andou sobre as águas, quando ele começou a afundar? Quando tirou os olhos de Jesus? Veja, Pedro, a massa cinzenta dele não achava que um ser humano poderia andar sobre a água, embora ele estivesse vendo um andando sobre a água. Ele não podia negar o que via, mas ainda estava dizendo, bem, é impossível, mas eu vejo acontecer. Sabe em que Pedro tinha fé? No que ele cria? Pedro cria na palavra de Jesus Cristo, ele sabia que Jesus era o Messias. Lembre que foi ele quem disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, basicamente, você é o Messias. Ele sabia e já tinha visto. Qualquer coisa que Jesus diz é possível. Por isso que por isso que Pedro falou daquele jeito, se és tu, me diga para ir. Se você disser venha, eu sei que eu posso, porque tudo que você diz que é possível vai acontecer. Ele não disse, Jesus me torne capaz de andar sobre a água. Ele não teve fé para isso? Não. Mas se você me disser para ir, o que quer que você diga, isso é possível. Você me diz para ir e eu posso ir, e ele foi. Agora note, este é um pequeno benefício extra aqui. Pedro estava andando sobre a água por causa da sua fé na palavra de Cristo. E como sabemos disso? A fé de Cristo vacilou alguma vez? De jeito nenhum. Mas Pedro começou a afundar. E você tem que entender, para Pedro andar sobre a água, o Espírito tinha que estar envolvido nisso de alguma forma. Eu não sei como, mas o Espírito Santo está envolvido nesse milagre. Mas entenda, o Espírito Santo está fazendo isso baseado na fé de Pedro, na sua fé na palavra de Jesus. Porque quando Pedro tirou os olhos disso, quando seu cérebro natural começou a ver as ondas e o vento forte, ele saiu do comando. O Espírito Santo não pôde mais fazer aquilo. Ele estava operando com a fé de Pedro, não com a fé de Jesus. Rapaz, isso não é bom? Veja, a dúvida na mente natural foi o que impediu o poder sobrenatural do Espírito Santo, que estava fazendo Pedro ser capaz de andar sobre a água. Pedro nunca teve fé que um humano poderia andar na água. Pedro tinha fé que o que quer que Jesus dissesse aconteceria. Foi por isso que ele falou daquele jeito. Então, continua assim, depois que Pedro nasceu de novo e foi cheio do Espírito Santo, deixa eu te provar. Vá para Atos 3,16. Conhecemos toda a história aqui, estamos ficando sem tempo, então eu vou direto ao ponto. Você sabe o que aconteceu? Pedro e João estavam indo ao templo orar e lá estava o homem coxo, nascido assim desde o ventre da sua mãe, sentado lá pedindo esmolas, olhou para Pedro e João e estava pedindo realmente dinheiro. E Pedro basicamente diz, bem, eu não tenho dinheiro comigo, mas eu tenho algo. E o que eu tenho eu te dou, levanta-te, fica de pé e anda. E imediatamente diz que seus pés e tornozelos se fortaleceram e ele estava saltando, pulando e louvando a Deus e todo mundo na cidade assistindo. E sabe, eles queriam dar os louros a Pedro. Pedro disse, não somos nós. Veja isso agora, Atos 3,16. Onde está a fé de Pedro? Será que Pedro achou que ele podia curar os doentes? Seu nome, falando de Jesus, em seu nome, pela fé em seu nome. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, você é o Messias. Você nos capacitou, você nos disse que o que quer que você fizesse. Lembre-se, acabamos de ler, tudo o que pedirem em meu nome, eu vou fazer. Então é o nome dele, pela fé em seu nome. Fortaleceu o seu nome a este homem que vocês veem e conhecem? Sim, a fé que é por ele deu a este perfeita saúde na presença de todos, e vamos ver mais uma passagem hoje. Agora, pense nisso. Jesus não estava mais lá fisicamente. Estava assentado à direita do Pai em seu corpo glorificado quando isso aconteceu. Jesus estava no céu. Então, como um homem nascido coxo veio a Jesus para a cura, como isso aconteceu? Ele teve que vir a Cristo em Pedro. Cristo em Pedro. Bem, e João estava lá também. Agora, vamos ver outro.
Não, na verdade é o mesmo. Tudo bem. Você mesmo pode ler Atos 3, de 6 a 8. O que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e anda. Ok. É que eu meio que me adiantei aqui. Agora, onde estava Cristo em tudo isso? Fisicamente, em seu corpo glorificado, ele ainda está no céu. Mas ele estava em Pedro e João. Lembre-se, você é o templo de Deus. Agora, se eles vão vir a Cristo no templo, virão a você. Ok. Colossenses 1:27, depois você pode ler. Cristo em você é o mistério do Evangelho. Cristo em você é a esperança da glória. É a imagem que vamos olhar. Ok. Vou dar mais um exemplo. Desculpe, vamos passar alguns minutos. Eu vou fazer bem rápido aqui. Mas eu preciso incluir isso. Vamos ver mais um. Por 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é estabelecida. Vá para Atos 9, versos de 32 a 35. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida, é uma cidade. E ali encontrou um certo nome chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama. Por favor, veja isso, 8 anos, esse homem na cama. Paralisado de alguma forma, não podia andar. E ele estava doente, bem, diz, paralisia. E chegou a um ponto, este homem, imagine. Você consegue imaginar 8 anos em uma cama, como as pernas dele estavam atrofiadas, sabe? O homem na cama o tempo todo. Pedro não se abala, verso 34. E Pedro lhe disse, Enéas, notem como ele fala isso. Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma a tua cama. E imediatamente ele se levantou. E notem, isso produziu avivamento. E todos os que habitavam em Lida, naquela cidade, e Sarona, uma cidade próxima, todos eles, quando o viram com seu cérebro físico, se converteram ao Senhor. Milagres produzem avivamentos. São 2 cidades inteiras, ou pelo menos em toda a vila, não sei quão grandes eram elas, mas em toda a cidade. Jesus Cristo estava no céu. Agora note como Pedro disse aquilo. Ele disse, Jesus Cristo te cura. Jesus está no céu, Pedro sabe disso. Ele está sentado à direita do Pai. Então como é que Enéas estava na presença de Cristo para Cristo curá-lo? Porque Cristo estava em Pedro. Veja, Pedro era o templo de Deus, não um prédio, não o prédio em algum lugar. Você é o templo de Deus. Você tem o Santo dos Santos bem dentro de você. E onde você vai, Cristo vai. Como nós vamos... Ok, cenas dos próximos capítulos. Gary, isso é ótimo. Aquele cara, na nossa imaginação, aquele cara pôde ir a todas as 7 reuniões, ele pôde ver com seus próprios olhos. O que nós vamos fazer? Como vamos fazer isso? Recebendo permissão. Lembre-se do que Jesus disse. Tomé, você é abençoado porque viu. Mais abençoados são aqueles que creem, não tendo visto. Você sabia que a maneira como a massa cinzenta funciona, e vamos entrar nisso em lições futuras, você sabia? A maneira como a sua massa cinzenta funciona, ela não faz distinção entre um evento real e um evento vividamente imaginado. É verdade? Veja, crer tem... Estamos crendo em um avivamento que o mundo nunca viu. Quem mais fez algo assim? Crer em algo que nunca foi visto? Abraão. Abraão e Sara. Ouça. Na história do mundo, e você poderia ter voltado antes de Abraão em toda a história, na história do mundo, nenhum homem de 99 anos já impotente, com uma mulher de 90 anos, que tinha passado seus ciclos menstruais, que não estava mais produzindo óvulos. Na história do mundo, nunca tinha sido visto que um homem impotente de 99 anos e uma esposa não fértil de 90 anos, nem mesmo produzindo óvulos, que eles pudessem ter um bebê. Na história do mundo, não havia histórico para olharem, nenhum histórico. Eles não podiam ir a uma reunião em lugar nenhum. E sabe o que diz? Que Abraão creu em Deus. Agora foi um processo porque eles riram no início. Eu espero que você esteja ouvindo as lições. Eles riram. Terei eu, um homem de 100 anos, vou ter um bebê? Eles riram, mas lembre-se, Deus fortaleceu aquela aliança do lado deles pela circuncisão, onde todo dia eles tinham que lembrar, eu tenho uma aliança com Deus. E Deus mudou os seus nomes para que eles tivessem de dizer sobre si mesmos o que Deus tinha dito.
Eles tinham uma visão por dentro das estrelas. Nossa semente será numerosa assim, como o pó da terra. E agora, eles estão dizendo, vamos dizer assim, estão falando o resultado final toda vez que dizem o nome deles. Eu sou o pai de uma multidão. Entraremos mais nisso daqui a 1 ou 2 semanas. Isso voltou o relógio em ambos os corpos. Só uma prévia. Você sabia que essa mulher de 90 anos, dentro de 3 meses... Você já ouviu falar de um rei querendo uma mulher de 90 anos em seu harém? Num espaço de 3 meses, isso teve tanto efeito no corpo de Sara, que o rei Abimeleque a queria em seu harém. Teremos mais em breve? Eu já passei 5 minutos, eu sinto muito, mas eu não sinto nada. Porque é coisa boa! Eu amo meu trabalho, tudo bem, eu amo muito vocês. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau por enquanto.